Olá, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo essa mensagem. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, porque esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus escolheu você de milhares de espermatozoides para nascer. Ele escolheu você para que você nascesse, para que você viesse ao mundo, para que você fizesse a diferença. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você, para te fortalecer, para despertar você, para se fortalecer cada vez mais no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu te abençoo no nome de Jesus. E hoje nós queremos falar sobre um tema, um assunto para mim muito antigo, porque o assunto hoje da mensagem que nós vamos falar é: qual o tamanho do seu Deus? Na verdade seria mais ou menos como se fossem dois temas, né? Mas todos os dois estão ligados. Qual o tamanho do seu Deus? E o outro tema também, que é dentro do mesmo assunto, é: Deus nos protege com cerca espiritual. Amém? Qual o tamanho do seu Deus? E Deus nos protege, ou Deus te protege com cerca espiritual. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 10, na parte A do verso. Livro de Jó, ele está antes dos Salmos, no capítulo 1, no verso 10, na parte A. E mantenha sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos passear muito, mas muito na Bíblia mesmo. Nós vamos passear nela bastante para te mostrar todas as proteções que você tem em Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, verso 10, nós vamos começar. Eu vou ler na NVI, como sempre, a maioria das vezes eu leio, né? Na NVI, que significa Nova Versão Internacional, né? Mas você pode ler na sua Bíblia e você vai entender também. Enquanto você acaba de abrir aí, você abre aí, eu quero orar com você e por você. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos amou primeiro e provou isso. O Senhor nos amou antes de nós nascermos. O Senhor nos amou de acordo com a tua palavra. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou. E Deus, muito obrigado, porque o Senhor amou esse ouvinte, esse amado e querido ouvinte que está a ouvir agora esta pregação, esta mensagem. E Deus, esta ouvinte também o Senhor amou, e Deus o Senhor amama. E Pai, hoje nós vamos mostrar isso para eles também, para que eles possam entender, ó Pai amado, o tanto que o Senhor as ama e quer ter elas com você, ter essas pessoas junto contigo, Deus querido. Pai, acoberte agora, cubra agora essas pessoas no teu manto sagrado. Cubra agora essas pessoas, ó Pai amado, que estão a ouvir a tua palavra, Deus querido, com o teu carinho, com o teu amor envolvente, ó Pai amado, que envolve, que abraça-nos e que nos envolve de tal maneira que nós, Deus querido, faça dessa maneira com esta pessoa, do mesmo jeito que o Senhor fez comigo, ó Pai amado, o Senhor faça comigo. Faça com essa pessoa também, ó Pai amado, para que ela possa se sentir protegida, guardada, cercada no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Jó, no capítulo 1, no verso 10, eu vou ler na NVI, como já disse, né? Diz assim, veja bem, só a parte A do verso. Acaso, essa aqui é uma conversa, veja bem, para você entender melhor, antes de eu ler, essa aqui é uma conversa entre Satanás e Deus. A Bíblia fala aqui, o texto mesmo conta que Deus fez uma reunião com os anjos lá no céu. Deus reuniu os anjos para poder conversar, reunião, né? E a Bíblia fala que Satanás entrou de bico lá na história. Como ele também é anjo, acredito que ele também tem direito de entrar no meio. E ele apareceu nessa reunião. E eu acho interessante, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte,
eu acho interessante, sabe o que é? É que Deus parou a reunião com os anjos para ter uma conversa com o diabo. Olha só que interessante isso. Não é chique essa coisa. Olha só, Deus parou a reunião para ter uma conversa com o diabo. E o mais interessante é que Deus parou a reunião para ter uma conversa com o diabo a respeito de uma pessoa aqui na terra. A reunião era lá no céu, eles estavam lá reunidos. A Bíblia fala que Satanás apareceu nessa reunião e Deus começou a conversar com Satanás a respeito de Jó. Aleluia. Aí nós vamos falar sobre esse assunto agora. Aleluia. Então vamos ler então o texto. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo o que ele possui? Quero ler de novo. Jó 1:10 na parte B, na parte A do verso 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, da família dele e de tudo o que ele possui? Então veja bem, na conversa que Deus teve lá com o Satanás nessa reunião, Deus tinha perguntado, você observou, lê o texto, lê o capítulo, você vai entender, no começo aí do capítulo. Você observou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal e tal. Aí o Satanás está inventando uma desculpa. Mas é lógico, você cercou ele, você protege ele, colocou uma cerca de proteção em volta dele, né? Acaso você pusesse uma cerca em volta dele, ou seja, cerca quer dizer proteção, da família dele e de tudo que ele possui? Lógico que Deus faz isso com o servo dele, com a pessoa que ele ama, ele faz isso, ele protege aquela pessoa. Mas nós vamos falar sobre esse assunto agora. O que eu quero deixar claro aqui é que Deus, ele nos cerca com proteção espiritual, que Satanás não pode passar por essa cerca, a não ser que Deus permita. E Satanás não pode ultrapassar essa cerca, o demônio não pode ultrapassar essa cerca. Ele fica do outro lado da cerca, do lado de fora da cerca, jogando dardos na nossa mente. Jogando dardos. O que é dardos? É pensamentos do diabo que vem na nossa mente. Por isso que muitas pessoas fazem as coisas erradas, porque aceitou o pensamento que o diabo jogou na cabeça dela. Mas isso é outra história, depois um dia nós vamos falar sobre esse assunto. Correto? Aleluia. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Está lá em Romanos 8:37. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, muito mais que vencedores. Mas nem sempre vivemos uma vida de vencedor. Temos vivido uma vida de derrotado, desprezado, machucado, magoado, e às vezes não sabemos por que somos crentes. Para que sermos crentes se a vida que levamos não é nada boa? Volto a repetir, meu irmão. Deus nos protege com cerca espiritual. Se vivemos uma vida de derrotado, é porque não sabemos disso. Lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 24, diz assim: a graça seja com os irmãos que amam o Senhor com amor incondicional. A graça seja com os irmãos que amam o Senhor com amor incondicional. Que tanto que você ama o seu Deus, meu irmão. Que tanto que você ama a Deus. Esse amor que você sente por Deus, ele é incondicional. Qualquer coisa está abaixo do amor que você sente por Deus, ou qualquer coisinha que aparece, você não ama mais. Você não o ama mais. Você despreza, você o ignora, você faz de conta que você não conhece. Você muitas vezes talvez é um crente 007, ninguém sabe que você é cristão, você é um cristão secreto. A graça seja com os irmãos que amam o Senhor com amor incondicional. Quer dizer que aqueles irmãos que não amam o Senhor com amor incondicional, a graça não está sobre ele, não. Aleluia. Quero contar uma experiência minha que aconteceu comigo. Meu irmão, eu quero mostrar para você com essa experiência é que nós
nós somos cristãos às vezes e não cremos na palavra de Deus. Que é isso, pastor? Que é isso, pregador? A Bíblia fala que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Nós somos pior às vezes. Nós não cremos, muito menos estremecemos e nem obedecemos. Essa experiência aconteceu comigo, veja bem. Um certo tempo atrás, alguns anos atrás da minha vida, eu pedi a Deus para me tornar como criança. A Bíblia fala que quem não tornar como criança não herdará o reino dos céus. Aí eu falei, Deus, eu moro sozinho, eu não quero me envolver com outras pessoas, eu quero ter contato só com o Senhor, eu quero ser do Senhor completamente, como Paulo fala que o solteiro, ele pode ser todo para agradar o Senhor, porque ele tem que preocupar com agradar outras pessoas, ele pode preocupar em agradar seu Senhor, e eu escolhi dessa maneira, eu quero ser só para te agradar. Aí eu falei para Deus, para que eu não tenha esses desejos sexuais, desejos, né, carência, esse negócio, Deus, me torna como criança não tem isso. E o Senhor disse que se nós não tornarmos como criança, não herdaremos o reino dos céus. Aí Deus começou a agir na minha vida. Eu orava pedindo, mas no fundo eu não cria. Até que quando começou a acontecer, eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E fui parar no médico. E o médico constatou que dentro de mim, meus órgãos internos estão todos perfeitamente normal. Todos normais mesmo. Não tinha nada, não existe nada de errado com o meu corpo. Mas eu estava sendo como criança. Ou seja, passa mulher na rua, não sinto mais desejo, não sinto mais atração, não sinto mais vontade de nada. Se a mulher vem para o meu lado querendo me cantar, me dá uma certa náusea, um certo nojo, entendeu? E aí depois que eu fui no médico, paguei uma consulta muito cara, que aí que eu fui entender, nossa, Deus ouviu minha oração e Deus está me atendendo. Nossa, Deus está me atendendo a minha oração. Então, meu irmão, muitas das vezes, nós oramos, mas não cremos que Deus vai atender a nossa oração. Eu quero te contar um exemplo bíblico, e tem mais exemplos, mas eu vou contar só um, só porque nós não tomarmos muito tempo. No livro dos Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ou mais conhecido como Atos dos Apóstolos, conta a história que a igreja estava orando para Pedro sair da prisão. O rei Herodes tinha acabado de matar Tiago, o irmão mais velho, né, de João, do apóstolo João, e prendeu, e o povo judeu gostaram de que matou Tiago. Aí Herodes foi para agradar o povo, prendeu Pedro também, queria matá-lo também. Aí a igreja, depois que matou Tiago e prendeu Pedro, a igreja despertou e disparou a orar. Começou a orar para valer mesmo. A Bíblia fala que orava de tremer o lugar. Mas aí acontece um milagre. Ou seja, o natural de Deus aconteceu. Deus simplesmente atendeu a oração dos crentes. E a Bíblia fala lá no livro de Atos que Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Aí Pedro saiu da cadeia, os portões, os grilhões, as correntes, tudo que Pedro estava preso, automaticamente caiu no chão aberto, liberando Pedro. As portas abriu automaticamente e Pedro saiu acompanhando o anjo, saiu da cadeia. Assim que Pedro estava no meio da rua, já vindo para a casa dos irmãos, e o anjo sumiu. Aí que ele achava que estava dormindo, ele falou: não, estou acordado. Então isso é um anjo de Deus mesmo e tal. E foi para a casa dos irmãos. Na verdade, foi para a casa do João Marcos, né, que é o que escreveu o livro de Marcos, aqui da Bíblia. E ele chegou lá, bate no portão. Aí a menina vem abrir o portão, viu que era Pedro, voltou para dentro, alegre toda a vida, não abriu o portão, deixou Pedro lá de fora. Vai ser uma história. Deixa Pedro lá de fora, volta lá para dentro todo empolgado e conta para os irmãos que estavam orando. Aqui que os irmãos falam: ih, menina, você está delirando. Isso não é Pedro, não. Isso é um anjo dele. Não é Pedro, não. Pedro está lá na prisão. Meus irmãos, no livro de Atos, o povo estava orando. O povo já estava orando para Deus libertar Pedro
Deus manda o anjo, liberta Pedro, e eles não acreditam quando é o Pedro que está na porta. Então, meu irmão, nós seres humanos temos muita dificuldade de crer na palavra de Deus. Essa é a diferença. Você tem que crer, se lançar no escuro. Crer na palavra de Deus é você se lançar nela, com certeza que ela é real, que ela é verdade na sua vida. Amém? Aí eu te pergunto então agora, qual é o tamanho do diabo para você? Eu quero levar você a pensar agora. Vamos pensar, vamos conjecturar sobre esse assunto. Para você, qual é o tamanho do diabo? Não, pastor, eu tenho medo de falar nesse nome. Eu não falo eu tenho pavor de falar desse nome. Meu irmão, você tem medo ou não tem medo? Ele existe do mesmo jeito. Ele desgraça a nossa vida do mesmo jeito se nós deixarmos. Então vamos ser sinceros. Qual é o tamanho do diabo para você? Que tamanho que você acha que ele é? Ele tem se projetado para você dizendo que é o mais forte, o mais poderoso, que se você não fizer o que ele mandar, vai matá-lo. Para muitas pessoas ele fala que a pessoa é cavalo dele, é égua dele. Meu irmão, eu quero te dizer que se você não está em Cristo Jesus, o diabo pode fazer tudo isso que ele disse que faria com você. Ele pode fazer. Mas tá, no Salmo capítulo 8, no Salmo 8, no Salmo não tem capítulo, né? Porque são cânticos. Então no Salmo 8, no verso 5, fala que o anjo, ele é um pouco maior do que o homem. Que Deus nos deu a habilidade de pensarmos, de raciocinarmos. Então eu quero te convidar a pensar mais essa vez. Qual é o tamanho do diabo, do anjo para você? Qual é o tamanho do anjo para você? Eu já ouvi pessoas falarem que o anjo que ela viu era da terra até as nuvens. Eu, particularmente, já fui orar para uma cidade que eu fui dirigir igreja nessa cidade, e eu chamei o príncipe dessa cidade no monte que eu estava orando. Meu irmão, esse demônio, esse príncipe da cidade, ele era do tamanho de 3 postes. Imagina você colocar um poste em cima do outro. 3 postes era o tamanho desse anjo, príncipe dessa cidade. Uma cidade muito idólatra, que eu fui trabalhar nessa cidade por um período da minha vida. Então veja bem, qual é o tamanho do diabo para você? A Bíblia diz que o diabo, ele é um anjo caído, portanto ele é anjo, como os outros, só que com sua sentença declarada. A Bíblia diz também que o anjo é forte. Pode destruir uma cidade. Está lá em Gênesis 19, quando Deus mandou 2 anjos para destruir 2 cidades, ou seja, um para cada cidade, né? Vamos entender dessa maneira. A Bíblia também fala do anjo da morte, que passou no Egito e matou todos os primogênitos do Egito, todos os primogênitos dos egípcios, inclusive de animais, dos animais. O primeiro animal que nasceu, o anjo foi lá e matou. O filho mais velho que nasceu, que havia na casa, o anjo passou lá e matou. Então o anjo é forte, né? Não é verdade? Os anjos do céu são bem mais fortes que Satanás. Apocalipse fala que um anjo irá amarrar Satanás por 1000 anos. Um anjo lá do céu vai amarrar Satanás por 1000 anos. Meu irmão, eu não sei, eu acredito que você conseguiu pensar aí o tamanho do diabo para você, o tamanho que é o anjo para você, o tanto que ele é poderoso para você. Agora nós vamos mudar a questão. Eu quero te convidar a pensar, imaginar comigo qual é o tamanho de Deus. Se o anjo é do tamanho, como alguém já falou, que é da terra até as nuvens, que o anjo que ela viu é da terra até as nuvens. Se um anjo é desse tamanho, vou pegando um tamanho bem grande para você poder imaginar, se um anjo é desse tamanho, aí eu quero te fazer a pergunta: qual é o tamanho de Deus, então, para ser mais forte do que o nosso inimigo? Qual é o tamanho de Deus para ser mais forte do que os demônios, do que Satanás, do que o diabo, do que o nosso inimigo? Olha, eu só vou te adiantar uma coisa.
Eu vou te provar isso na Bíblia agora aqui. Só que a nossa capacidade humana, a nossa capacidade de raciocínio, nós não temos condições de imaginar o tamanho de Deus. Não se assuste. Vamos caminhar agora na palavra e você vai entender comigo, porque você não vai conseguir imaginar o tamanho de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Vou ler na NVI, tá? NVI. Isaías, capítulo 40. Nós vamos começar a passear agora. Prepara para nós poder viajar na palavra de Deus. Isaías 40. Amém? Você achou aí? Isaías 40, no verso 12, no verso 15 e no verso 26. Isaías 40, 12 fala assim: quem, está falando de Deus, quem mediu as águas na concha da mão? Imagine você, meu irmão, só essa concha da mão. Sabe quando você fecha a mão que parece essa parte da sua mão fechada, que é a concha toda cheia de risquinha, que nós temos as riscas na mão? Nessa concha da mão de Deus, você imagina, Deus pega todas as águas, de todos os oceanos, dos 7 mares, todos os oceanos da terra, e coloca nessa concha da mão dele. Meu irmão, eu sei que você não consegue imaginar direito o tamanho nem da mão, muito menos o tamanho de Deus. Mas isso é só para você poder entender o tamanho que é Deus. Você vai ver que o inimigo depois vai sumir. Você não vai conseguir nem ver o demônio de tão insignificante que ele é perto de Deus. Então tá, Isaías 40, no verso 12, fala: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo. Imagina Deus abrindo um palmo de uma mão dele assim, definiu os limites do universo, do céu. Esse é o seu Deus, meu irmão. Vamos ler um outro texto? No verso 15. Vamos no verso 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Eu não vou nem falar de balança, talvez você não tenha muito comércio, você não tem comércio, você talvez não vê a poeirinha que fica, mas imagine a sua casa, um pouquinho de poeira fica no balcão, fica na geladeira, na televisão. Imagine aqui um pouquinho de poeira. Para Deus, nós, as nações da terra, as nações, o mundo inteiro, o povo do mundo inteiro é como uma gotinha que cai de um balde, cai da torneira, né? Ou como uma poeirinha, como uma poeirinha que você encontra na sua casa. No verso 26, ainda do mesmo capítulo, fala assim, no verso 26 fala assim: ergam os olhos e olhem para as alturas, para o universo, né, o cosmos, o universo. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então, meu irmão, só a partir do verso: erga os olhos e olhe para as alturas, para o cosmos, o universo. Aí o Isaías faz uma pergunta para você: quem criou tudo isso? Você sabe que é Deus que criou tudo isso. Mas ele está perguntando: quem criou tudo isso? Meu irmão, Deus fez tudo isso. Esse é o tamanho dele. Dá para você entender? Então veja bem, eu te entendo, meu amigo, eu te entendo, minha amiga, que você não conseguiu ver o tamanho, imaginar o tamanho de Deus todo, porque a nossa mente é limitada. Eu concordo com você. A nossa mente não consegue imaginar o tamanho de Deus. Mal, a concha da mão dele, só uma mão dele, ele colocar todas as águas de todos os oceanos do mundo, né, nessa concha da mão dele. Então, mas isso é para você ver o tamanho do seu Deus, o tamanho do meu Deus, o tamanho do nosso Deus. Ok. Vamos caminhar mais. Lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos fala que
Deus, ele é do tamanho da sua fé. Tamanho da sua fé. Vamos lá, Romanos 12. Romanos 12, 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então essa parte que eu quero. A medida da fé. Deus te deu uma medida de fé e Deus para você é do tamanho dessa medida de fé que você tem. Se você tem uma fé grande, Deus para você é do tamanho dessa fé. Se você tem uma fé pequenininha, Deus é do tamanho da sua fé. No capítulo 14, vira uma folha aí, você vai... Vira duas folhas, eu acho, duas folhas, uma folha, e você vai achar. Capítulo 14, verso 23. Diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, meu irmão, você tem que crer, você tem que ter fé para você imaginar o tamanho de Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Glória a Deus. Nós podemos e devemos desenvolver a nossa fé. Lá em Filipenses 2:12, fala de salvação, desenvolver a salvação. Você desenvolve a salvação pela fé. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé. Desenvolver a salvação é pela fé. Amém? Agora nós vamos caminhar, meu irmão, sobre a proteção de Deus. Deus nos protege com cerca espiritual. Prepara para nós passearmos agora. Provérbios 10, 6. Vamos começar por aí. Provérbios 10, 6. Deus nos protege com cerca espiritual. Acima de nós, Deus nos cobre com bênção. Provérbios 10, 6. Diz assim: as bênçãos coroa a cabeça dos justos. Eu quero só partear do versículo, só essa parte que eu li aqui agora. As bênçãos coroa, estão em cima, estão por cima da cabeça do justo. Correto? Então, acima de nós, as bênçãos do Senhor. Atrás de nós, está lá no Salmo 23. Esse salmo você deve conhecer. Salmo 23. No verso 6. Então tá, acima de nós a bênção, atrás de nós bondade e misericórdia. Salmo 23, 6 fala assim: sei que a bondade e a misericórdia, aqui fala fidelidade do Senhor, que na outra versão fala misericórdia, mas fidelidade também, esta é excelente, né, para nós entendermos que Deus ele é fiel. Sei que a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor me acompanharão, estará atrás de mim, virá atrás de mim. Onde eu for, ele está vindo atrás de mim, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então veja bem, meu irmão, acima de nós, bênção de Deus, atrás de nós, bondade e misericórdia. Abaixo de nós, está lá em Deuteronômio, capítulo 33. Abaixo de nós, Deuteronômio 33. 33, 27. Diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Então veja bem, o Deus eterno, ele é o meu refúgio, o meu onde me guarda, o meu lugar de morada. E abaixo de mim, né, o que está falando aqui, ó, e para segurar-me, para segurar-te, estão os braços eternos de Deus. Os braços eternos dele. Imagine, meu irmão, se você conseguisse, você nascer correndo e passar sua vida toda correndo, sem parar de correr nenhum tanto, nenhuma vez,
e morrer correndo, você não sairia de cima dos braços de Deus. Você não sairia de cima dos braços de Deus, porque os braços de Deus são eternos. Aleluia. Amém? A Bíblia fala que nós estamos dentro de Deus. Nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Ou melhor, primeiro eu vou mostrar que nós estamos dentro dele. Está aqui no Deuteronômio 33, 27, né? Que fala que o Deus eterno é o nosso refúgio. O refúgio é lugar de morada. Nós moramos dentro dele. Nós entramos dentro dele para poder morar. Porque ele é a nossa morada, nossa habitação. Então, o Deus eterno é o nosso refúgio para segurá-lo, né? Está também lá no Salmo 91. Vamos lá. Salmo 91, muita gente conhece esse Salmo. Salmo 91 fala assim, ó, no verso 1 e o verso 4. Aquele que habita no abrigo, na casa abrigo quer dizer casa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, que é Deus. Verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, moradia. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Meu irmão, às vezes a Bíblia coloca uma parábola, fala uma analogia para você entender. É lógico que Deus não tem pena, mas é só para você entender que ele nos protege muito mais do que a galinha quando protege seus pintinhos debaixo das asas. Isso que ele quer dizer. Amém? Então nós já falamos que abaixo de nós, acima de nós a bênção de Deus está por cima, atrás de nós bondade e misericórdia e fidelidade, abaixo de nós o braço eterno de Deus. Nós falamos também que nós estamos dentro dele, Salmo 91, verso 1 e 4, e Deuteronômio 33, 27. Agora eu quero mostrar para você que do nosso lado está o anjo do Senhor. Salmo 34, verso 7. Diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela, é guarda. Ele guarda ao nosso redor e nos livra. Amém? Então do nosso lado está o anjo do Senhor. A nossa frente, a sua frente, então nós já falamos em cima, bênção, atrás bondade e misericórdia, embaixo os braços eternos, do lado o anjo do Senhor. Nós estamos dentro dele, não é isso? Agora na nossa frente, não tem a frente ainda, vamos lá na frente para ver. Isaías 58, verso 8, diz assim: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante, e a sua glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então veja bem, na nossa frente vai a justiça de Deus. Aqui na NVI está falando que vai a retidão de Deus. E fala mais, atrás de nós já vimos que vai a bondade e misericórdia, ainda vai também a glória de Deus. Está falando que adiante de você, a retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, estará atrás de você. Então, atrás de você está os braços eternos de Deus e está a glória de Deus. Na sua frente vai a justiça de Deus, a retidão de Deus. Aleluia. Aí você fala assim: nossa, eu estou todo cercado por Deus. Tá mesmo, irmão. Eu falei para você que você está dentro dele, né? Mas ainda falta uma coisa ainda. Deus está dentro de você. Você que aceitou o Senhor Jesus, tá? É bom falar isso, depois nós vamos falar mais sobre esse assunto. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3,16. Nós já vimos: acima de nós, bênção, atrás bondade e misericórdia, embaixo os braços eternos, do lado o anjo do Senhor, à frente justiça, a retidão. Nós estamos dentro dele, né?
E agora eu vou te mostrar que Deus está dentro de nós. Olha só, o Deus é do tamanho que nossa mente nós não temos capacidade de imaginar o tamanho dele. E agora a Bíblia fala que ele consegue reduzir o tamanho dele para ficar mora dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Leia comigo. Vocês não sabem que são santuário quer dizer morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então veja bem, vou ler de novo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, meu irmão, existem pessoas que é santuário de Deus, ou seja, Deus mora dentro dele. O lugar santo que Deus mora é dentro dessa pessoa. E o Espírito de Deus habita dentro dessa pessoa. Então essa pessoa está totalmente protegida. Glória a Deus. Amém? Está aprovado então aí que Deus, qual o tamanho de Deus, que você não conseguiu imaginar e eu também não, e que Deus nos protege com cerca espiritual? Glória a Deus, né? Agora, vamos continuar. Aí você pergunta assim, mas pregador, mas irmão, então não sobra espaço. Que espaço sobra para o inimigo? Então não tem espaço para o diabo na minha vida? Olha, meu irmão, eu tenho uma triste notícia para te dar. O espaço não sobra. Você está errado, o espaço não sobra mesmo não. Mas é você que dá o espaço para o diabo entrar. É você que dá espaço. Não tem espaço nenhum. Deus te protegeu completamente. Mas se você... Existe o livre-arbítrio. Você já ouviu falar? O livre-arbítrio. Se você falar, Deus, reda aí, eu quero respirar, me dá um tempo e que eu quero ter um contato com o diabo, ele vai entrar literalmente, meu irmão. Então, esse espaço é você que dá. O espaço não sobra. Nós é que abrimos espaço para o diabo entrar. Mas como? Como pode ser isso? Quando nós pecamos. Quando você peca. Ficou frustrado? Pois é, né? Mas é a verdade. Então agora nós vamos voltar no começo da mensagem. Eu quero só pegar um pedacinho para nós poder entendermos melhor. Lembra quando eu falei para você? Mas nem sempre vivemos uma vida de vencedor. Temos vivido uma vida de derrotado, desprezado, machucado, magoado. E às vezes nem sabemos por que somos crentes. Meu amado, eu quero te encorajar você a rever seus conceitos. Rever a sua estrutura mental, sua estrutura de pensamento. O que eu sou mesmo? Eu creio mesmo em Deus ou não? Eu confio mesmo de verdade em Deus ou não? Reveja os seus conceitos, meu irmão. Nós precisamos fazer isso. Você tem assumido ser de Deus mesmo? Você tem assumido para todo mundo que você é de Deus? Você tem assumido para as pessoas, declarar para a pessoa, não, eu sou de Deus, porque veja bem, Deus só tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Eu vou repetir. Deus só tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, ou só fala de boca para fora, fala que tem compromisso, mas você bebe, você fuma, você prostitui, você traz sua esposa, seu marido, você vive uma vida totalmente errada, meu irmão, não acha você que Deus é trouxa, que Deus a gente engana Ele fácil. Não, que não engana não. Ele sabe que você não tem nenhum compromisso com Ele, e se você não tem compromisso com Ele, Ele também não tem com você. Então essa proteção não serve para você. Mas o quadro pode mudar hoje, depende de você. Lá no seu íntimo, nos seus pensamentos, será que reveja os seus conceitos, nos seus pensamentos, o que você pensa, o que passa pela sua cabeça, pela sua mente. Eu quero te lembrar que Deus, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Antes da palavra sair da nossa boca, antes de você falar a palavra, formular a palavra e pronunciá-la, Deus sabe o que você pensou, o que está no seu pensamento. Se você estiver na sua casa sozinho, lá no banheiro da sua casa, fazendo não sei o quê, ou no seu quarto, ou no computador,
sozinho em casa, não tem ninguém na sua casa, você está pensando lá sozinho ainda. Deus sabe o que você está pensando. Eu já ouvi muitas pessoas me dizerem: eu vou à igreja, mas eu não sou crente, não. Eu só vou. Já vi muitas pessoas falando isso, né? Ah, eu sou crente, eu vou na igreja, Eu já vi muitas pessoas também virar para mim e falar assim: ó, eu já fui muito da igreja, mas eu nunca batizei não. Outros têm a cara de pau de falar assim: ó, o dia que eu assumir, o dia que eu decidi ser crente, eu vou ser crente para valer mesmo. Não é como muitos crentes safados, pilantra que diz por aí, não. Meu irmão, eu já falei para alguns e eu vou falar para você. Você sempre vai ser um safado e pilantra também. Você só vai ser perfeito e você nunca vai conseguir a perfeição antes de entrar para a igreja. Você nunca vai conseguir isso. Portanto, essa é uma desculpa esfarrapada, porque se for assim, você nunca vai ser um cristão. Nós, os seres humanos, só vai conseguir a estatura de 100% de perfeição quando chegar no céu. Mas aí você fala assim: mas todo crente que está na igreja, ele não é perfeito. Não é mesmo, não. Mas só que ele está trabalhando muito sobre perfeição. A Bíblia fala sobre santificar. O que é santificar? É tornar cada vez mais santo. O que é tornar cada vez mais santo? É pecar cada vez menos. A Bíblia fala lá em Tiago que aquele que furtava, não furte mais. Agora trabalhe e ainda ajude quem precisa. Meu irmão, aquele que bebia, não beba mais. Agora trabalhe e ajuda outros para poder sair da bebida. É isso que é santificar. Você está entendendo? Então, meu amigo, essa desculpa é maior furada. Essa desculpa é esfarrapada. Você tem e deve ir para a igreja para Deus libertar você, e libertando você, entrando no processo de santificação, de banho, de libertar dos pecados. E você não vai sair de todos eles, não. Mas você vai estar pecando cada vez menos. Isso que é santificação. Hoje mesmo. Lógico que hoje é 9 de março de 2016. Eu estava no supermercado, comprando umas coisas lá, e estava conversando com a menina do caixa. A menina do caixa virou e falou para mim justamente isso. Ah, eu vou na igreja. Não vou falar o nome de igreja aqui não, porque não tem precisão. Mas eu vou na igreja tal, uma igreja muito conhecida aqui em BH, em Belo Horizonte. Ela falou assim: eu vou na igreja, mas eu não sou crente não. Eu só vou. Aí eu virei para ela e falei assim: eu sou crente até no inferno. Eu virei para ela e falei assim: olha minha amiga, falei para ela: você vai na igreja, mas você não é crente não. Eu sou crente até no inferno. Eu assumo a minha crença em Deus, aonde eu tiver, até no inferno se for preciso. Então, meu irmão, nós temos toda essa proteção. Você tem toda essa proteção de Deus que nós acabamos de estudar junto aqui. Mas se não assumirmos o senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas, continuaremos sendo prego e o diabo martelo. E nós só levando na cabeça. Eu vou repetir. Nós temos toda essa proteção, mas se não assumirmos que o senhorio do Senhor Jesus em nossa vida, ou seja, se não pedirmos o Senhor Jesus para entrar dentro de nossa vida e ser Senhor nosso, ser o controlador de toda a nossa vida, para nós agradarmos, fazer só a vontade dele, se nós não fizermos isso, toda essa proteção não vai valer de nada para nós, porque ela não serve para nós. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O dia que você falar assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, eu sou teu servo, teu escravo, e cuida de mim, protege-me, guarda, aí você está protegido. Enquanto você não fizer essa oração e essa entrega de sua vida para Ele, você não está protegido. E aí, meu irmão, a realidade é essa: você continua sendo o prego e o diabo o martelo, e você só está levando pela cabeça fora. Eu quero te fazer um convite. Se você quer ter um encontro com o Senhor Jesus hoje,
para mudar esse quadro, para você entrar nessa proteção que nós estudamos hoje aqui, que nós vimos na palavra de Deus. Meu amigo, só tem um jeito. Reconheça que você é pecador, que você precisa de Deus na sua vida. Reconheça o sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus fez na cruz do Calvário por você, porque Ele te amou. A Bíblia fala que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Nós ainda iríamos nascer. Ele morreu há 2000 anos atrás. Nós iríamos ainda nascer. E Ele morreu por nós, porque Ele nos amava. Fala para Ele agora: Senhor, eu vou fazer oração, e você, que se você quiser, repita essa oração comigo, e Ele vai entrar dentro do seu coração depois, após essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Eu te agradeço pela sua linda morte, triste morte, mas linda, porque foi para me resgatar. A morte seria para mim, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu reconheço o seu sacrifício e eu me entrego a minha vida para o Senhor, nas tuas mãos. Entra dentro de mim, de acordo com o estudo que de acordo com a palavra que nós estudamos agora, que nós lemos agora. Entra dentro do meu ser, da minha mente, do meu coração. Faz morada. Limpa, eu te dou liberdade, eu quero. Limpa todo o pecado da minha vida. Santifica-me na tua palavra, na tua verdade. No nome de Jesus, eu te oro, eu te agradeço. Amém. Meu amado, assim que você acabou de falar amém, Deus fez isso, Ele mora dentro de você. Procure uma igreja perto da sua casa para você poder conhecer mais sobre o Senhor. Eu tenho várias mensagens postadas neste meu canal, no YouTube. Muitas mensagens você pode ouvir lá. Mas procura uma igreja para você congregar, que é bíblico. Nós temos que estar congregando. Eu quero te fazer um convite também para você que quer voltar para o Senhor Jesus também, que você perdeu essa proteção toda, que você abriu a guarda, pediu Deus espaço, o diabo entrou e minou a sua vida, e você tem levado só na cabeça também como prego. Eu quero te convidar você, ora comigo agora. Senhor, repete a oração, tá? Entra dentro de mim, perdoa meus pecados, muda a minha vida, muda o meu ser. Deus, faz morada no meu interior, no nome de Jesus. Eu te peço, Deus querido, perdoa todos os meus pecados. A partir de agora eu volto para o Senhor, Pai amado. Eu assumo o Senhor para valer, me perdoa, Pai amado, todos os meus pecados passados. No nome de Jesus, eu estou arrependido e me aceita de volta. Obrigado porque o Senhor me aceita na semelhança do filho pródigo, que o Senhor aceitou o filho que saiu de casa e gastou todos os bens dele, e o Senhor aceitou de volta. Pai, muito obrigado porque o Senhor me aceita também, e eu te louvo por isso, eu te agradeço, no nome de Jesus. Quero convidar vocês a visitar uma igreja evangélica perto da sua casa. A gente pode manter contato também lá nos comentários no YouTube. Você pode comentar lá, se você quiser comentar comigo. Aí eu vou te dar o meu Facebook, eu vou te dar alguma outra maneira de nós conversarmos, se você quiser. Mas visite igrejas, visite uma igreja evangélica, igreja que fala verdadeiramente a palavra de Deus, igreja que assume a palavra de Deus para valer. Visite. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Glória a Deus.